Fala, meus amores, meus colegas, servidores públicos. Tio Vevé mais uma vez aqui com vocês, trabalhar mais um pouquinho. Vamos trazer mais umas dicas do Vevé aí pra gente. Um assunto muito corriqueiro também, trabalhar um pouquinho com problemas de contagem, mas de uma resolução de um pouco mais lógica, mais tranquila, tá? Nada daquilo que você um dia trabalhou com fórmulas, com definições, entendeu? Então, como a gente gosta de trabalhar, ser prático, sempre voltado para a resolução de questões de concurso público. Galera, é o seguinte, deixa eu falar umas coisinhas para vocês, algumas verdades têm que ser ditas. O que eu mostro sempre para a moçada é o seguinte: se você realmente é um candidato a uma vaga, se uma vaga é realmente sua, o que você está estudando, a primeira leitura que você faz é para identificar o assunto que a questão aborda. Eu sempre falo isso. E uma coisa que eu vou falar sobre esse tema aqui, que você conheceu um dia como análise combinatória, a questão sempre vai te falar para tu calcular uma determinada quantidade. Eu costumo dizer para sair um pouquinho da mesmice, da decoreba, dos termos técnicos. Ele sempre vai te fornecer elementos e com esses elementos ele vai pedir para você determinar quantas coisas serão possíveis ser formadas a partir daqueles elementos fornecidos, beleza? Então, o que a gente vai ter que trabalhar nisso aqui sempre é, e o que vai definir isso aqui é se a ordem de formação dessa coisa, desse evento, para quem gosta da coisa mais técnica, ela é importante ou não, certo? Então a gente vai fugir aqui de nomes, de arranjo, combinação, permutação. Mas a partir de determinar quantidade de coisas, de uma certa quantidade de elementos fornecidos, que normalmente são pessoas, letras ou algarismos, certo? 8 entre 10 questões. Mas vamos tentar focar aqui para a gente ir desenrolando aos poucos para vocês, beleza? Preste muita atenção. Então você tem um grupo de 15 pessoas, então um total de 15 pessoas. E essas 15 pessoas, elas estão separadas aqui quanto à nacionalidade, o país de nascimento, beleza? Então você tem italianas, vou colocar aqui IT, 4 italianas. A gente tem francesas, 3. E primeiro ponto, as demais inglesas. Ou seja, se eu tenho um grupo de 15 pessoas, 4 são italianas, 3 são francesas, ou seja, eu tenho 7 pessoas. O restante tem que ser inglês, então eu tenho 8. Porque quando você somar isto aqui, você vai ter exatamente as 15, beleza? Então é o que eu te digo. Ele te dá elementos, no caso deu pessoas, e aqui vem a história para a gente começar a fazer. De quantas maneiras é possível escolher 3 pessoas desse grupo? Então, de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas de um grupo de 15? Quer dizer, de 15 pessoas, eu tenho que escolher 3. Eu gosto de colocar só as bolinhas para a gente relaxar aqui e brincar de casinha um pouquinho. Tem colegas que gostam de chamar de problema dos tracinhos, tá beleza? Só que aí você vai prestar atenção somente aos detalhes. De 15 eu quero escolher 3, por isso essas 3 etapas aqui, ou simplesmente 3 bolinhas. O problema, gente, que ele é chamado de problema de contagem, está aqui. Porque eu tenho uma situação, um problema, um texto, e contagem, cara, porque tu vai resolver simplesmente contando o número de possibilidades que tu tem para ocupar cada etapa dessa ou cada bolinha que eu vou ficar resolvendo para você. E aí entra os detalhes da questão. Escolhi 3 que tenham nacionalidades diferentes. O teu caderno de prova ele tem que sair riscado da prova. Porque aqui eu vou começar a colocar. Eu sei que tem que vir aqui 3 pessoas e obrigatoriamente eu tenho que ter nacionalidades diferentes. Ou seja, nesse trio eu tenho que ter uma italiana. A ordem tanto faz, não interessa que são as 3. Eu tenho que ter uma francesa
e eu tenho que ter uma inglesa. Então, a escolha dessa questão, gente, simplesmente é escolher 3 pessoas de um grupo de 15, de modo que seja sempre uma italiana e uma francesa e uma inglesa. Você vai começar a perceber isso aqui, implica numa multiplicação, gente. Quando eu perceber a presença desse conectivo ou vai implicar que tu vai ter uma soma. É só isso. Então agora você vai, ó, contagem, você vai agora contar. Se eu tenho que ter uma italiana, quantas opções eu tenho de italianas para escolher uma? Então eu tenho 4. Escolhido uma italiana das 4, agora eu vou escolher uma francesa. Eu tenho quantas francesas para escolher uma? 3. Então já escolhi uma italiana dentre essas 4, uma francesa dentre essas 3. E para fechar o meu trio, eu preciso escolher uma inglesa dentre quantas pessoas inglesas disponíveis? 8, concorda? Certinho? Pronto, é só isso. E agora você vai, passa a régua. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Ninguém quer saber se tu sabe análise combinatória, quando é arranjo, quando é combinação, não. Se liga nesse método que a gente vai usar aqui para resolver com você, certinho? Vamos lá para mais uma. Preste bem atenção. A gente vai ter aqui a seguinte situação. André reclama sempre que não tem roupas distintas para sair. Porém, ele possui, preste bem atenção, blusas, calças, sapatos e tênis. A quantidade de maneiras distintas, ó, sempre é o quê? Quantidade, gente, quantidade. Que André pode se vestir. Então, de quantas maneiras ele pode se vestir, fazer uma combinação de roupas, não é isso? Só que a gente começa a ver algumas coisinhas, prestem bem atenção. O que a gente vai mostrar aqui para você? De quantas maneiras ele pode se vestir, gente. Então, eu tenho que definir primeiro, para se vestir, o que ele pode usar. Já que ele tem blusas, calças e, cuidado aqui, sapatos e tênis. Então, existem 2 possibilidades. Lembra da questão anterior que eu tinha que escolher, e estava muito explícito na questão, uma de cada nacionalidade? Aqui eu tenho que ter uma peça de cada roupa para fazer a sua vestimenta. Então, você concorda que eu preciso escolher uma blusa e, olha como presta bem atenção, galera, e uma calça, certo? Colocar C cedilha aqui a calça. Beleza, que ele vai ter uma calça e uma blusa, ótimo. Mas para fechar, ele tem 2 tipos aqui para colocar os seus lindos pezinhos, não é isso? Então, ele pode escolher o que, Evelyn? Aí é contigo, pronto, pode ser o sapato. Ele não especificou, ele tem falando de vestir, então vamos considerar aqui o sapato. Isso é uma maneira ou não dele se vestir. Então, ele pode escolher uma camisa, uma calça, perdão, uma blusa e um sapato. E aí, moçada, você vai lá, velha história. Eu posso escolher uma blusa, dentre quantas que eu tenho disponíveis? 6. Aqui eu defino uma blusa. Depois que eu escolhi a blusa, agora eu vou escolher uma calça. Tenho quantas calças disponíveis? 4. E agora eu estou focado aqui no sapato, não vou usar tênis. Então eu tenho quantos pares de sapatos disponíveis? 3. Então, quando eu faço isso, gente, presta bem atenção. Uma calça, né, uma camisa e um sapato. O que eu falei? É um trio, é um conjunto só aqui que você vai e multiplica. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. Cuidado com a pegadinha do malandro, olha aí. Ó. Ocorre que você, se colocando no lugar do André, você pode agora dizer, pronto, eu tenho 72 combinações, se eu combinar a minha camisa, né, minha blusa com a minha calça, com o sapato. Mas você concorda que eu posso ter uma outra opção de combinação. Ou, então, tá vendo aí? É questão de tu escrever, moçada. Ou a minha combinação pode ser entre uma blusa e uma calça e eu não quero mais sapato. No lugar de sapato, o que é que eu posso usar? Tênis.
Gente, é questão de você escrever. Então, existem duas possibilidades de você se vestir, no caso o André. Ele pode combinar uma blusa, uma calça e um sapato, ou uma blusa, uma calça e um tênis. Então, agora você vai lá, a blusa eu tenho 6 opções para escolher uma, a calça eu tenho 4, e agora que eu defini a blusa e a calça, eu vou escolher o tênis. Mas eu tenho quantos pares de tênis? 2. Ou seja, combinada a calça, a blusa com o tênis, 24 vezes 2, né? 48. Ou seja, 72 combinações se ele colocar o sapato, ou 48 se escolher um tênis. Nós estamos falando de prova de matemática, é que eu falei para você, se você voltar no vídeo anterior. Esse ou aqui nada mais é, nada menos do que uma soma. E olha aqui, ó, mais uma vez. Então, eu tenho 8 mais 2, 10. Aí 1, mais 7, 8, mais 4, 12. Quem elaborou, elaborou bem direitinho, né? Fazer você se iludir com cada resposta que você acha. Porque eu tenho que pensar em todas as possibilidades que o André possa se vestir. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Vou mostrar para você, cara. É você desenhar, construa a questão. Construa a questão, gente. Ó, já estou pegando logo aqui, ó. De quantas maneiras? Um casal, gente. Se é um casal, nós estamos falando de quantas pessoas? 2. Pessoa A e pessoa B. Olha aí a história. Então vamos lá. Um casal se encontrou em uma lanchonete. Cada um deles fez um pedido. Cada um dos dois fez um pedido. Olha aqui, sanduíche. O que é que tem aqui? E um suco. Considere que a lanchonete tem 8 tipos de sanduíche. Eu vou colocar aqui. Vamos ver o cardápio dessa lanchonete. Essa lanchonete, ela tem 8 tipos de sanduíches e 6 tipos de sucos. Certinho? Tranquilo até aí? E quem vai fazer esse pedido aqui, lembra lá na questão? É o casal, gente. Então, quem vai fazer o pedido é o casal. Por que você não desenha? Eu sempre uso as bolinhas, já estou acostumado ao tio Vevé com as bolinhas. Se é um casal, gente, eu tenho aqui a pessoa A. E o que, que a pessoa A vai pedir? Ó? Ela vai ter que pedir um sanduíche e um suco. Então, aqui o A. Mas eu te pergunto, um dos dois vai pedir ou os dois? O casal que vai pedir. Então, tem que pedir o A e o B. Você concorda? Cara, se você escrever, ó, você já sabe o que, é que significa matematicamente isso aqui. Então, o pedido do A, formado por um sanduíche, deixa eu colocar aqui um SD, e um suco, e o pedido do parceiro ou da parceira também em 2 etapas, que é o quê? Um sanduba e um suco. Gente, você está vendo tudo isso aqui? Então, tudo isso que você vai fazer é só passar a régua aqui e multiplicar. Então, a ilustração da questão está aqui, gente. Então, eu tenho um casal formado pelo A e pelo B, ou seja, 2 pessoas. Cada um deles vai pedir um sanduíche e um suco. Então, o A vai pedir um sanduíche e um suco, e o B vai pedir um sanduíche e um suco. Não é só um dos dois que fosse pedir. Se só um dos dois fosse pedir, quem ia pedir era o A, ou ó, o O entraria bem aqui, ó, ou B. O que mudaria? Que a gente ia somar depois. Então, a partir daí, os detalhes da questão. Mais algum detalhe? Qual é? Aqui. De quantas maneiras o casal, mais uma vez, o A e o B, pedido do A, pedido do B, se o sanduíche e o suco que eles consumiram foram diferentes. Ou seja, vamos começar pelo A. O A vai pedir o sanduíche, ele olha aqui no cardápio quantas opções ele tem? 8 opções, certinho? 8 opções. Escolhido o seu sanduíche, ele vai pegar o seu suco, ele tem quantas opções? 6. Então, se ele for o primeiro a pedir, ele tem todos os sanduíches e todos os sucos à sua disposição. Beleza? Que aí você vai dar 48 combinações do primeiro do casal. O segundo que for pedir, ele não pode pedir a mesma coisa do parceiro ou da parceira.
Então, ele não tem mais 8 sanduíches disponíveis. Ele pode escolher qualquer um menos o que o seu parceiro escolheu. Ou seja, ele sobra quantas opções? 7. Ele não pode escolher o mesmo suco. Sobram quantos sucos? 5, né, gente? Ou seja, o parceiro aqui, ele tem quantas combinações diferentes? 35. Se tivesse o Ricardão aqui, não tem não, né? Ia diminuir o número de opções de suco e de sanduíche, certo? Como todos têm que pedir, então obrigatoriamente o A tem que pedir e o B tem que pedir. Se fosse só um pedindo, o A teria que pedir ou o B, entendeu? Aí a situação, a diferença, que você iria somar, mas isso não é o caso dessa questão. Você entende que é a mesma coisa que a gente está trabalhando? Então agora é a parte que vocês gostam muito de fazer, que é a continha de multiplicar 48 vezes 35. É só isso que vocês têm que fazer. A parte mais gostosa que vocês, né, se deliciam. Que dá para você aí. E aí, galera, quanto? Mil 680. Aqui é ao vivo, né? Então a conta a gente faz aqui na hora. Mas vocês estão percebendo? Vou ver para vocês, gente, não tem negócio de fórmula. O mais importante, cara, para problemas de contagem, eu acho é você fazer essa ilustração. E principalmente identificar a diferença do problema com E e com O. Beleza pura? Pronto, vou dar mais uma chancezinha para vocês. Presta bem atenção. Vamos lá. A gente tem aqui, no curso de pós-graduação, Marcos, Nelson, Osmar e Pedro são candidatos a representantes da turma da qual fazem parte. Então eu tenho aqui 4 amigos aqui. Serão escolhidos 2 desses 4, gente. Então a história já começa a se desenhar literalmente a história das bolinhas. Eu vou escolher 2 daqueles 4, perdão. Tenho que escolher o primeiro e escolher o segundo. Tá vendo como isso acontece? Para ser representante, outro para ser auxiliar. Então, galera, então preste atenção. Você tem quantas pessoas disponíveis? 4. O detalhe moral da história, quando a galera começa a relembrar demais aqui sobre análise combinatória, essa história de juntar pessoas, gente. Normalmente, quando você vai juntar pessoas, você vai juntar a Ana e o Zé. E quando você trocar a ordem, o Zé e a Ana, você pode achar que você tem 2 grupos, quando na verdade tem um só. Então, geralmente, a ordem não importa quando é juntar pessoas. Agora, olha o detalhe dessa questão. Você vai escolher 2 pessoas dessas 4, que não muda essa escolha aqui. Quando tu for escolher o primeiro, tu vai escolher qualquer um deles. Ou seja, você tem quantas opções? 4. Qualquer um dos 4 que você escolha, ele está eliminado, porque eu tenho que escolher 2 pessoas. Então, sobraram quantas opções para fechar a dupla? 3, certinho? Mas olha o cuidado. Se a ordem não importa, você estaria contando uma mesma equipe, aqui a mesma dupla 2 vezes. Mas acontece que eles aqui, ó, quando você começar a ilustrar, eles vão ter funções distintas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele vai ser o representante e o outro aqui vai ser o quê? O auxiliar. Certinho? Então, pronto, gente. Presta bem atenção a isso aí. É isso que acontece aqui. Então, se eu tenho funções diferentes, é claro que a ordem aí passa a ser importante. Porque ser representante e ser auxiliar são funções distintas que até no bolso pode pesar essa diferença. Portanto, morreu a história aqui. 4 vezes 3, 12, gente. Então é isso que eu preciso entender, beleza? Show! Tio Vevé com você, problema de contagem, só um resuminho básico aqui de algumas questões FGV, IDECAN e outras bancas, beleza? Show de bola?
Tamo junto. Essa semana eu vou colocar, na outra semana vou colocar uma lista com 10 questões e resolver todinha com vocês, beleza? Mas precisa do like, das inscrições de vocês e pode falar comigo lá que eu dou um retorno a cada um, beleza? Valeu, galera!